Meu nome é Rafaela, eu sou nutricionista. Eu vou falar um pouco sobre como cuidar da alimentação durante a pandemia, mas mais especificamente sobre a nossa relação com a comida durante essa fase. Então, na pandemia, a gente se viu obrigada a ficar em isolamento social, a ficar em casa, evitando lugares públicos, aglomerações, e isso gerou uma série de sentimentos na gente, como solidão, tristeza, ansiedade, medo, raiva. E esses sentimentos juntos, eles podem gerar na gente um tipo de fome que ela não é física, a gente chama ela de fome emocional. Então, o que é fome física, fome emocional e como a gente pode reconhecer e diferenciá-las? A fome física é aquela fome com o estômago roncando, que cresce aos poucos, que aparece depois de algumas horas após uma refeição. A comida traz saciedade e não tem preferência entre os alimentos disponíveis. Já a fome emocional, ela não tem sinais físicos, então ela pode aparecer, inclusive quando está de estômago cheio, a qualquer dia, a qualquer hora do dia, mesmo quando acabou de comer, e ela tem uma necessidade maior de volume e de urgência. Então, ela tem aquele desejo específico, geralmente por comidas calóricas, chocolate, doce, pizza. E a gente deve se questionar: será que eu realmente estou com fome? Ou eu estou buscando por comida porque eu estou triste, ansiosa, estressada, entediada? Então é importante a gente se questionar. Ao se questionar e perceber que a fome é emocional, a gente primeiramente deve acolher nossos sentimentos. Então, muitas vezes a gente come para tentar fugir deles, então é importante acolher e entender o que está levando a comer emocionalmente. Que tipo de sentimento? Medo, ansiedade, raiva, ou então alguma situação, medo de perder um ente querido, ou tristeza pelos que já foram, né? Que a gente tem visto que é muito caso durante essa pandemia. E se oferecer uma gentileza extra. Então, acolher os seus sentimentos, você está entendendo porque você está comendo emocionalmente, e acolher esses sentimentos te dando um pouco de gentileza, porque realmente esse é um momento difícil. Ninguém espera que a gente saiba lidar com isso, porque é a primeira vez na vida de todo mundo. E em seguida, o mais importante é evitar a culpa excessiva, que a culpa excessiva ela atrapalha demais. Porque além da gente estar sob estresse, porque afinal é uma pandemia, né? A gente ainda adiciona um estresse da culpa, que a gente fica se lamentando, fica angustiada, e pode também diminuir sua confiança para lidar com essa situação. Então você se culpa e acha que não tem como lidar com isso. Mas na verdade tem sim, a gente vai falar um pouco sobre isso. Então, como lidar? Percebeu que está com a fome emocional, acolheu os sentimentos, sabe o motivo que está te levando a comer emocionalmente, mas e agora? O que eu faço? Então, antes de comer, a gente para, faz uma respiração profunda, que é para trazer esse ato para o consciente, porque muitas vezes a gente acaba, como dizem, né, atacando a geladeira e a gente não para pensar no que a gente está fazendo, é automático, a gente só vai perceber depois que fez. Então, é sempre importante a gente tomar consciência do que a gente está fazendo, mesmo que seja difícil parar. Então, mesmo que faça, tem que fazer consciente, sabendo o que está fazendo. Então, respira fundo, segura o ar, assopra e busca notar a fome física no momento. Então, mesmo que você tenha percebido, é fome emocional, mas dentro dessa fome, será que existe um pouco de fome física? De 0 a 10, com quanta fome eu estou no momento? Né? Então, você busca racionalizar o que você está fazendo. Não vai ser de primeira, é muito difícil, é um processo, tem que ter calma, não se culpar. A nutricionista falou sobre a fome emocional, eu fui lá e fiz mesmo assim. Não tem problema, é aos poucos que a gente vai tomando consciência. E na hora, avaliar se tem algo que você possa fazer para aliviar esses sentimentos negativos, que não seja comer. Então, por exemplo, regar as plantas, se alongar, ouvir uma música, fazer o que gosta, sabe? Conversar com alguém querido. Se você mora num lugar que não tem perigo, talvez uma caminhada de máscara, sozinha, tudo dentro, né, dos parâmetros da pandemia. Então, buscar
ver se tem algo que você possa fazer nesse momento. Se mesmo assim precisar comer, o que vai acontecer na maioria das vezes, tenta prestar o máximo de atenção no ato. Então, reflete o motivo que te levou a escolher comer aquele alimento em específico. Então, por exemplo, eu queria muito um doce, precisei muito de um chocolate. Por quê? O chocolate, o que ele te traz? Então, come devagar, mastigando bem, saboreando, porque às vezes a gente vai comer emocionalmente para liberar um pouco desse sentimento negativo, mas a gente acaba nem prestando atenção no sabor da comida, então a gente acaba nem trazendo prazer a esse ato, né? Acaba que não alivia também os sentimentos negativos. Então, observa se te desperta alguma memória agradável, come com calma, dê atenção plena ao ato de se alimentar, não faça mais nada no momento, não se distraia. E tente parar ao se sentir saciada. É muito difícil, eu sei, porque a gente quer comer até estar completamente cheia, às vezes até passando mal. Então, para você começar a controlar isso aos poucos, começa tentando parar ao se sentir saciada. Ou então, antes de começar a passar mal, vê aonde é o seu limite e tenta sempre trazer ele para mais perto do adequado. Aqui tem algumas dicas do que a gente pode fazer quando precisa comer com essa carga, né, de sentimentos, o comer emocional. Então, sinta o sabor da comida, né? Como eu falei, mastiga bem, mastiga com calma, não se apressa, tome seu tempo, já que muitas das vezes a gente come emocionalmente por conta da ansiedade. Então, que pelo menos a gente se alivie nesse momento, que a gente descanse, que a gente deixe um pouco a ansiedade de lado. Não vai ser uma tarefa fácil, eu repito, mas aos poucos a gente vai conseguindo. Uma das dicas é cozinhar seu próprio alimento, porque enquanto você cozinha, também já vai passando um pouco da sua ansiedade, já vai dar tempo de você racionalizar melhor, pensar com consciência o que você está fazendo. Beber água, porque muitas vezes as pessoas confundem fome com sede, é muito comum, muito comum. Ouça uma música relaxante, então torne aquele momento o seu momento. Sente-se à mesa, não faça nenhuma outra coisa ao mesmo tempo, que é para prestar atenção mesmo na comida. Além disso, existem algumas escolhas alimentares que a gente pode fazer na hora de ir às compras, que pode ajudar nesses momentos onde a gente quer comer emocionalmente. Porque se quando a gente for às compras a gente comprar bastante coisa calórica, na hora que a gente quiser comer por fome emocional, vai ter bastante disponibilidade desses alimentos. Então, se a gente compra os alimentos certos, pode ajudar muito nesse momento. Então, aqui eu trouxe 3 grupos: os alimentos in natura ou minimamente processados, que são os verdinhos, os processados são os amarelos e os ultraprocessados, que são os vermelhos. O que isso significa? Fazer da base da sua alimentação, então a maior parte do seu carrinho de compra, da sua despensa, da comida que você tem disponível, vai ser composta por alimentos desse grupo, do grupo de in natura ou minimamente processados, que eu já vou comentar a diferença em seguida, tá? Então, comer com moderação o amarelinho, o processado, né? E evitar ao máximo os ultraprocessados e os vermelhos, tá certo? Qual que é a diferença? Os in natura são os alimentos como a natureza nos dá, entre aspas, né? Então, a fruta inteira com casca ou até sem casca, que seria o minimamente processado, né? O leite, que também é minimamente, as verduras, os legumes, tudo aquilo que você encontra no mercado, quase do mesmo jeito que você encontraria na fazenda, na plantação, certo? Os alimentos processados, eles já são aqueles enlatados, que eles ainda têm a aparência do alimento, mas eles sofreram alguns processos, alguma adição de sal, açúcar, às vezes conservante, que nem são esses da lata que eu estou mostrando. Eles têm bastante ainda do alimento original, mas eles sofreram alguns processos na indústria. Tá? E os alimentos ultraprocessados são aqueles alimentos que eles não têm mais a cara do alimento original. Então, por exemplo, Coca-Cola
Não teria na natureza, por exemplo, uma Coca-Cola pronta, né? Salgadinho de pacote, que tem aqueles formatos, aqueles corantes, às vezes que nem existe na natureza. Então, são aqueles que você olha o rótulo e você vê um monte de nome que você nem conhece, você nem sabe para que serve, nem tem mais a cara do alimento original. É um monte de mistura com adição de água, de açúcar, sódio, de gordura, tá? Então, aqui eu trouxe o mesmo alimento em diferentes processamentos para a gente entender melhor sobre isso. Então, o pêssego, esse primeiro seria o alimento in natura, que a gente encontra na natureza, não passou por nenhuma indústria. Agora, o pêssego em calda, ele parece o pêssego, a gente olha e vê que é um pêssego, mas ele já tem alguma adição de açúcar, já teve algum processamento na indústria. Já o suco em pó de pêssego, ele nem é mais o alimento, e muitas vezes ele não tem nem o alimento original, é só aroma, só sabor, tudo produzido artificialmente, tá? E na maioria das vezes com muita adição de açúcar, ou gordura, ou sódio, ou tudo junto. Tá? Então, mais um exemplo, o milho. Esse é o milho que a gente acha na natureza. O do meio é o milho em lata, que ele ainda tem a carinha de milho, mas ele está enlatado e sofreu alguns processos. E por último, o salgadinho de milho, que muita gente nem sabia que era feito de milho, porque realmente não tem sabor de milho, tem sabor do que eles colocam de adição, né? Tanto é que tem sabor presunto, sabor bacon, vários sabores. E por último, aqui um exemplo de carne, né? Que é o frango. Esse frango ele está minimamente processado, né? Porque retiraram a pele, fizeram a limpeza, mas tudo bem ainda também. Ele está dentro do grupinho verde. E tem o ultraprocessado, que é o frango empanado, o famoso nuggets, que nem é mais um alimento. Ele sofreu tanta alteração que já não dá nem mais para perceber. O da esquerda, né? Não dá para ver no alimento da direita. Certo. Então, ainda no como lidar, né? Escolha os ingredientes in natura que a gente viu aqui, ou minimamente processados para serem a base. Usa com moderação o amarelinho, que são os enlatados, né? O processado, e evite ao máximo os ultraprocessados. Em seguida, faça o seu próprio alimento, como eu já tinha dito, porque durante o processo, primeiro que se você faz o seu alimento, as chances de você ter usado alimento in natura ou minimamente processado são grandes, porque os ultraprocessados muitas vezes eles já vêm pronto, né? Não é sempre, mas na maioria das vezes ele já vem pronto. Então, fazer o seu próprio alimento, ele já por si só diminui aquela carga da caloria e também da ansiedade, que é o que a gente está vendo mais aqui. E se tiver com alguém em casa, convida para participar desse momento. Torna o momento da alimentação como se fosse um evento, sabe? Não estou falando para aglomerar, é claro. Estou falando a pessoa que mora com você na sua casa, tá? Ou se não morar ninguém com você, você coloca uma música relaxante, desliga os aparelhos, desliga a televisão, não faz mais nada enquanto estiver se alimentando. Mastiga a comida bem devagar. Se precisar repousar os talheres no prato, enquanto mastiga também é o adequado. Não acabar de colocar uma garfada na boca e já montar a outra com pressa, sabe? Não, respira, repousa os talheres no prato, vai sentindo o sabor, mastiga bem e engole. Vai sentindo a comida fazendo o trajeto dela. Então, enquanto você engole, você sente a comida. Tudo isso ajuda a aliviar um pouco da ansiedade. E o que ajuda você a ficar consciente do comer emocional, tá? E lembre-se, nesse momento, evita preocupação exagerada com o peso, porque não é o momento de fazer dieta, tá? Porque a dieta, além de baixar a imunidade, ela ainda traz esse peso para a comida, ainda traz a questão do querer emagrecer, da culpa, da ansiedade. Esse momento não é um momento para fazer dieta, é um momento sim para se alimentar com saúde, alimentar adequado, uma alimentação balanceada, com bastante nutriente, mas não é um momento para dietas necessariamente, tá? E convidar o olhar mais amoroso para o seu corpo. Ele é fundamental em todas as suas atividades, ele é o corpo que te carrega, que viveu com você todos os momentos
bons, que aguentou todos os momentos ruins, não tem por que você ter um olhar pesaroso para o seu corpo, tá? E o peso, ele pode oscilar, porque é um momento diferente da vida, um momento difícil, não está sendo fácil para ninguém. E a restrição alimentar, como eu já disse, ela pode também prejudicar a imunidade, ou seja, esse não é um momento para tentar fazer dieta, para ficar se olhando no espelho com pesar, tá? É um momento para curtir ao máximo as coisas boas e tentar dar um pouco de peso maior para as coisas boas, já que está acontecendo tantas coisas ruins, né? Então é isso, gente. Muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado. Vou voltar aqui na apresentação. Antes de eu terminar, só falar que essa apresentação foi baseada nessas 3 cartilhas que falam sobre alimentação e Covid-19. Uma delas foi feita aqui no curso de nutrição